Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos meus amigos aqui que estão acompanhando o Café com Imposto de Renda, a Valéria Silva, o Newton Carlos Gabriel, a Nayara Dantas, o Gildo Freire e o Pedro Dias Costa, entre outros. Muito bom dia a todos vocês. E bom dia também, professor Walter Kopp. É uma honra tê-lo aqui novamente na bancada do Café com Imposto de Renda do Conferir, para que nós possamos aí tirar as dúvidas, né, do pessoal sobre imposto de renda. A primeira dúvida, né, antes das suas palavras iniciais vai prorrogar ou não vai prorrogar? Pois é, bom dia Maurício, bom dia a você que já chegou cedinho aí para falar de imposto de renda, bom dia ao Fábio, que está aí no controle técnico da nossa transmissão, muito obrigado a todos vocês, obrigado Maurício por essa oportunidade mais uma vez. Essa semana eu cheguei a falar em 3 órgãos de imprensa exatamente sobre esse assunto. Minha interpretação, teremos sim a prorrogação, com algum risco, porque a Câmara, ou melhor, o Senado mexeu no projeto original, com um foco, digamos, financeiro da questão, né? Porque indo para julho e parcelando-se o imposto a pagar em 8 parcelas, 2 iriam para o exercício 2022. Então, houve uma modificação no projeto de lei que reduziu de 8 para 6 parcelas que ia entregar agora. Então, isso aí pode ter algum probleminha lá na Câmara, enfim, e até gerar algum veto do presidente, mas eu vejo que vem. E a minha opinião a prorrogação foi um pouco maior do que deveria. Até prorrogar eu acho razoável. Ontem eu fiz um levantamento, estamos atingindo 36% de entrega apenas, e já estamos, vamos dizer assim, dia 10 do segundo mês, último mês em situação normal, então é normal que venha a prorrogação, mas há algum risco da prorrogação não sair exatamente conforme a proposta inicial. Mas eu acho que prorroga sim, Maurício. Perfeito, professor, muito obrigado. Bom, vamos às Eu estou ouvindo perguntas. um pequeno eco, eu não sei se é do Fábio, o seu, deve ter algum áudio aberto aí, não sei. Da minha voz mesmo, estou me ouvindo ao fundo, tá? Eu também tô ouvindo um pouquinho esse eco também, se o Só Fábio para puder. verificação. Pode ser problema meu aqui, que a máquina acabou de ser reformatada. Não sei. Bom, o Fábio está vendo. Enquanto isso, a gente já vai começar aqui. Vamos Vamos falar então aqui sobre assuntos, né? Nós separamos aqui sobre o tema, né? Vamos aproveitar que a gente está falando sobre prorrogação. E tem uma pergunta aqui do Gildo, que acabou de entrar, nosso amigo Gildo Freire, meu querido amigo. Em caso de prorrogação do prazo de entrega do imposto de renda e redução do número de parcelas, para quem já entregou e optou em 8 parcelas, começando em 30/4 de 2021, ficará como? Pois essa é a minha primeira leitura do que tem de complicado nesse projeto que está sendo analisado. Na minha visão, quando você está dentro do mesmo exercício, é o caso, no meu entendimento, não podem existir regras distintas para a mesma situação. Aí é uma questão jurídica mesmo, que gera um complicador. Então, esse é um problema que eu vejo que talvez tenha que se modificar alguma coisa na Câmara agora de volta para conciliar isso. Por quê? Porque você vai ter pessoas com parcelamento em 8 e pessoas com parcelamento em 6. Tudo bem que vai existir uma lei dando a legalidade, desculpa a redundância, a isso. Mas ainda assim fica uma situação estranha. O que eu vejo que é tranquilo, a exemplo do que aconteceu ano passado, porque é algo anterior, é a questão da restituição. A restituição já estava definida antes, que começaria em maio. Nenhum problema, todos poderiam ter entregue no primeiro dia, segundo dia, está recebendo em maio, fez a opção de não entregar, vai se beneficiar da prorrogação, mas lógico, o prazo andou, o tempo andou. Agora,
Gildo, respondendo a você, eu acho que pode vir algum ajuste nessa questão aí, a partir de análise, tipo Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é onde cuida da questão da legalidade, para não ter duas regras para uma mesma situação. Tá certo? Por horas, se não acontecer nada, segue-se o que o sistema gerou em termos de parcelas. Assim, a lei ela não retroage, né, exceto em benefício do contribuinte, né, então aquilo que já foi entregue não vai haver modificação nenhuma, né, ela vai valer daqui para frente. Pelo que eu estava lendo nos noticiários e também em o que o Senado justificou essa questão, é apenas então somente para cumprimento do orçamento, né? Porque se jogar duas parcelas mais para frente, eles acabam não cumprindo com o orçamento, contando com aquelas parcelas que iriam vencer ali em janeiro e fevereiro, né? Então é por isso que eles reduziram aí esta questão. Mas vamos ver ainda a cena dos próximos capítulos, né, professor? Vamos ver o que acontece. Vamos também dar um bom dia aqui a Maria Lúcia Antônio, ao Neto Gromboni, a Janete Marques, a Marlene Romano, ao Antônio Fernando Nogueira Fontão, tem duas perguntas para responder dele aqui, Juarez Torino Belli, ao Pedro Gonzaga Neto e ao meu também amigo Valdemir Atílio Arnese. Bom dia a todos vocês. Vamos lá. Auxílio emergencial, professor. O Nilson José Alcântara de Almeida, da NJA Almeida, pergunta: quais as situações que o contribuinte deve devolver o auxílio emergencial? Vamos lá, Maurício. Ele deve devolver o auxílio emergencial, lembrando que é aquele auxílio emergencial que foi pago no início do ano, entre março e abril do ano passado, e não aquele complementar da medida provisória 1000, que ocorreu lá por volta de setembro do ano passado, em outros valores. Tem duas situações, a 13982, que é a lei inicial, modificada depois pela 13998, que falou da sistemática da devolução, já tinha duas regras. A primeira era aquela que deixava claro se o beneficiário podia ou não receber, que é todo o cidadão que tivesse tido rendimento superior à condição de obrigatoriedade 28.559,70 em 2019 não poderia receber auxílio emergencial. Essa era a primeira restrição. Então, quem recebeu nessa situação, recebeu ilegalmente, sabendo que não podia. Segunda situação, que veio pela alteração da 13998, foi para o caso do contribuinte que recebeu e que durante o ano de 2020 teve rendimento superior à primeira faixa da tabela, que é 22.847,76, que aí é uma condição que poderia acontecer a posteriori, ou seja, a pessoa não cometeu nenhum ilícito. Ela, no momento, março e abril, ela estava desempregada, se beneficiou e arrumou um emprego lá em agosto, por exemplo, com bom rendimento. Chegou no fim do ano, ela atingiu os 22.847, mas a posteriori. Então, não tem ilicitude nisso. Só que se tornou irregular o benefício recebido porque superou 22.847,76. Neste caso, ela terá que declarar, informar o valor e devolver, tanto em seu nome como no nome de qualquer dependente que esteja na declaração. Ela atingiu o rendimento, o dependente recebeu. Se o dependente constar na declaração, vai sair de forma automática o DARF para devolução. Como escapar dessa? Excluindo o dependente. Em termos tributários, você está fazendo algo perfeitamente legal e permitido. Exclui o dependente, não vai devolver o valor que ele recebeu e nem se beneficiar da redução da base de cálculo, das deduções que esse dependente eventualmente traga para a declaração. Perfeito, professor. A Clélia, da Bookkeeper Contabilidade, pergunta: se a pessoa não atingiu o valor para declarar imposto de renda, mas teve retenção em folha durante o ano, ela é obrigada a declarar?
Ótima pergunta. Ela está lá no rodapé do artigo 2º da Instrução Normativa 2010, de 24 de fevereiro último, onde qualquer pessoa, mesmo desobrigada, pode entregar sua declaração. E este é um caso típico em que a pessoa não está obrigada, mas ela teve uma retenção. Isso significa que, se ela entregar, ela vai receber de volta esse valor retido. Como ela não está obrigada, é importante olhar as outras 7 condições para ver se ela não está inserida em nenhuma delas. Pelo rendimento, ela não está, pela pergunta. Então, ela entrega a declaração e ela não tem prazo para entregar. O prazo dela é os 5 anos. Por quê? Porque ela não está obrigada. Então, ela pode entregar a qualquer tempo, 1 ou 2 meses depois, estará recebendo de volta eventual imposto retido, mas não é obrigada a entregar porque teve retenção. Perfeito. O Adilson, ele pergunta, quando o imposto de renda devido for inferior a R$10, é permitido fazer o pagamento em DARF neste valor para amortizar este débito? Se o DARF é menor que 10, né? Isso. É isso? Não. Existe uma vedação por questão operacional, onde não é possível pagar DARFs menores que R$10, e a norma diz que esses DARFs devem ser acumulados, né, para o mesmo fato gerador na sequência, e adiciona-se ao próximo. Então, você não recolhe, se der menos que R$10, vai estar no sistema, mas a Receita também, lógico, por coerência, não vai cobrar esse débito inferior a R$10. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de rendimentos aqui, professor. O Frederico Almeida de Miranda, ele pede para falar um pouquinho sobre Carnê-Leão, né? E nós temos também uma pergunta aqui do Gildo também, não, do Gildo não, do Pedro Gonzaga, que ele pergunta... No caso de uma pessoa que tem livro caixa e paga aluguel da sala que usa para trabalhar, coloca o valor pago tanto no livro caixa quanto no campo de despesas da declaração? Interessante. Vamos começar por essa, então, para que eu não esqueça do enredo dela, que aí a questão é a seguinte, e essa preocupação tem que existir sempre, porque eu estaria colocando em 2 locais e, em tese, dando saída 2 vezes a um determinado valor. Eu pressuponho, pelo conteúdo da pergunta, que trata-se de um proprietário, pessoa física, porque senão não precisa colocar na ficha de pagamentos efetuados, tá ok? Então, a ficha de pagamentos efetuados somente é obrigatório preencher o pagamento, ainda que não seja dedutível, quando o beneficiário é pessoa física. Não sendo pessoa física, não é necessário, não é obrigatório, e nesse caso não deve, porque você já está lançando o valor lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, lá na ficha de livro caixa. Então, a primeira pergunta, melhor dizendo, ela é mais ampla, pede uma visão geral, seremos rápidos aqui, mas o Carnê-Leão, a partir deste ano, janeiro deste ano, ele mudou apenas a forma e o meio de preenchimento, ou seja, não é obrigatório, mas a Receita levou para a internet a forma de se preencher esse acessório do imposto de renda da pessoa física, que é o Carnê-Leão, mas não mudou absolutamente nada em termos de legislação. Com relação ao aluguel recebido, esse novo Carnê-Leão presente lá na internet agora, né, online, ele permite que você informe o valor bruto recebido e o valor dedutível como uma forma de se tentar minimizar a incidência em malha, porque antes você tinha a informação de DIRF ou até de DIMOB, mais de DIMOB que de DIRF, e que não batia com a informação do declarante, porque o declarante pode e deve
deduzir do valor bruto recebido aquelas despesas necessárias, IPTU e outras despesas. Agora tem um local no Carnê-Leão Web para você colocar. Então, única mudança. Nos demais, tudo igual, mudou apenas o meio, não é obrigatório, mas é bastante útil, porque o contribuinte não precisa redigitar qualquer tipo de informação. Ok, professor. Ótimo. Bom, um bom dia aqui para Fátima Costa, para o Washington Assunção, a Janete Marques, a Renata Denardi, a Marlene Romano, ao Antônio Salgado, o Newton Carlos Gabriel, a Andréia Arantes. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, vamos fazer uma pergunta do Antônio Fernando Nogueira Fontão, da Fontão Contabilidade. Funcionária recebeu... Tá vendo o eco aí, Fabio? Funcionária recebeu pelo seu trabalho do BIRD Banco Mundial remuneração e o banco informa que deverá, por causa de convênio internacional, goza de isenção. Em quais campos ou código devo lançar na declaração? Bom dia, meu amigo Fontão, muito obrigado pela pergunta. Eu tive que reiniciar minha máquina em termos de sistema ontem, 11 da noite que eu terminei, e eu, enquanto falo com vocês, que estou tentando instalar alguma coisa, por isso às vezes estou um pouco titubeante, mas é isso. Eu não consegui instalar o IRPF ainda, estou baixando, mas para ver lá na ficha, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, quase certeza que não existe uma linha própria. Mas esse é um dos casos, é um dos órgãos que na legislação do imposto de rendas se denomina organismos internacionais e que gozam de isenção. É na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Se eu conseguir instalar aqui e ver a linha, quase certeza não tem linha própria. Estou tentando lembrar, essa ficha é a maior ficha em termos de linhas da declaração, tem 26 linhas, então pode sim existir, mas não me ocorre de memória. A gente vai instalar aqui e dar uma olhada durante a nossa conversa, vai dar tempo, daqui a pouco está instalado. Perfeito, é rendimentos isentos, né? Isso, rendimentos isentos, conforme o argumento do próprio beneficiário, está correto. Ok, professor. Mais uma pergunta do Antônio Fontão, que aí é rendimentos e espólio. Tenho duas dúvidas, se possível você pode me orientar. Benefício fiscal recebido referente à redução do salário na folha de pagamento da empresa e plano emergencial. É tributável e tem que ser tirado do informe de rendimento do site do Ministério da Economia? Isso. Eu gosto de perguntas assim, viu, Fontão, que já vem com a resposta. O benefício emergencial, ele foi dividido, né? Uma parte com característica indenizatória, paga pelo próprio empregador, chamado ajuda compensatória, exatamente para que a soma da parte que o governo pagou, mais a parte que o empregador paga como ajuda compensatória, mantivesse a renda do empregado. A parte paga pelo empregador, ajuda compensatória, ela é isenta pela sua natureza. Já a parte referente ao FAT, né, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que o governo paga, essa parte é tributável. A fonte pagadora é o Ministério da Economia, com o CNPJ base do Ministério da Economia, e a variação do CNPJ foi criada especificamente para esse plano, para esse benefício. Então, parte paga pelo governo, tributável, parte paga pelo empregador, isenta. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta.
Tem um cliente que faleceu a esposa em 2020 e fez a escritura de partilha de bens e daí 50% dos bens passaram para os filhos. Mas como a esposa não tinha renda, os bens e direitos eram declarados na declaração do marido. Neste caso, tem que fazer a declaração final de espólio da esposa? Não, veja, aí a questão, aliás, eu publiquei alguma coisa semana passada, acho que foi uma dica que eu publico às quintas-feiras, falando do conceito de bens comuns, que eles vêm de duas maneiras, pelo regime de casamento ou pela união estável. Regime de casamento, comunhão universal, todos os bens são comuns; comunhão parcial, bens adquiridos depois do casamento. Já por equiparação jurídica, a união estável, quando não há um contrato dizendo em contrário, você tem o regime de parcial de bens para este caso. E aí significa que os bens não são divididos, eles são informados todos, até aqueles que estão em nome apenas de um dos cônjuges, são informados na declaração de um deles. Ocorre o falecimento, eu vou tratar como se os bens já estivessem divididos. O que vai acontecer? A divisão efetiva acontece com o espólio. Vai dividir os bens pela meiação, porque os bens são comuns, mas eu não tenho que fazer nada com o cônjuge meeiro sobrevivente. Eu vou fazer a final de espólio no CPF do falecido, partilhando aquela metade que não foi para o cônjuge meeiro. Com relação ao cônjuge meeiro, continua como se a declaração fosse uma de ajuste anual normal, ou seja, o bem já era da pessoa pela metade e ele vai continuar declarando como dependente, se for o caso, da mesma forma que fazia quando em vida. E não vai, logicamente, incluir essa meação na final de espólio. Final de espólio é transmissão, meação não é transmissão, meação é atribuição. A pessoa já era dona de metade de um bem comum, agora extinguiu-se essa meação, então ela sabe qual é a metade dela. Então é uma atribuição e não uma transmissão, tanto que para os bens recebidos por meação não há incidência de ITCMD. Por quê? Porque o T é de transmissão e não existe transmissão neste caso. O Gildo ele faz uma pergunta muito semelhante da esposa que sempre entrou como dependente do marido com bens e 2 filhos. Em caso de falecimento dela em inventário em andamento, os bens continuam na declaração do marido até conclusão da partilha? Perfeito, a resposta é sim, exatamente. Como se nada tivesse acontecido até a conclusão da partilha. Na conclusão da partilha, a metade é transmitida, a outra metade atribuída ao cônjuge sobrevivente. E no mesmo exemplo, e ela continuando como dependente dele, pela última vez, em virtude do falecimento, após finalizar o inventário no ano seguinte, teríamos que apresentar uma declaração final dela? Ela é a sobrevivente, né? É isso. Não, né? ela é a falecida. A falecida, sem dúvida, porque como ela é meeira, significa que pelo menos metade do que é dela foi transmitido. Então, é necessária a final de espólio do cônjuge que faleceu pela metade que vai transmitir para herdeiros ou legatários. Ok, perfeito. Maurício, enquanto falava com você, consegui instalar, abrir uma declaração teste aqui e respondo ao Fontão com relação aos rendimentos recebidos de organismos internacionais que, por força de convênio, sejam isentos. Não há linha própria realmente conforme eu suspeitava. Informe na linha 26 outros e lá vai abrir a opção de informar a que se refere o rendimento, mas é linha 26. Ok. Tem uma pergunta também de espólio, que do Newton Carlos Gabriel. Tem uma decisão judicial de novembro de 2020
mas ainda falta o trânsito em julgado. Posso ou devo declarar nessa condição? Tá, vamos lá. Mas ainda falta o trânsito em julgado. Bom, deixa eu ver se eu entendi aqui. Ainda bem que ela está escrita por inteiro. Tem a decisão judicial, significa que é um encerramento de espólio, né? Mas que ainda não transitou em julgado. É isso, né? Olha, veja, a decisão é do ano de 2020, que é o ano calendário de referência agora para o beneficiário. Estou entendendo que ele está falando do beneficiário herdeiro, por exemplo, que está recebendo o bem. A transmissão ocorreu, só que ela ainda não é definitiva. Por que ela não é definitiva? Porque, em tese, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, aquela situação pode se reverter. Pode haver um litígio, a coisa pode descambar e não sair. Entretanto, a sentença já atribuiu ao beneficiário aquele valor. Porém, não houve a entrega da declaração final de espólio. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado. Aí, o primeiro exame que tem que ser feito, sentença em novembro de 2020. Se o trânsito em julgado se deu até o último dia de fevereiro de 21, a operação está completa. O prazo de entrega, inclusive da final de espólio, é o próprio 30 de abril ou a prorrogação que vier a acontecer agora de 2021. Então a resposta é: a pergunta diz que a decisão saiu em novembro, mas que não tinha o trânsito em julgado. Se o trânsito em julgado saiu até 28 de fevereiro, você vai declarar o recebimento pelo valor da final de espólio. Se não, vai só para o ano seguinte, ainda que se tenha que retificar, porque você vai ter que voltar a incluir esse bem com data de 2020. Mas depende da final de espólio. Final de espólio vai sair agora? Já informa. Final de espólio vai para 2022, ou seja, trânsito em julgado depois de 28/2, não informa. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui de espólio do Newton Carlos Gabriel. Ele continua aqui no chat. Por estar isenta da declaração de imposto de renda pessoa física, nunca houve declaração anterior. Com a declaração final de espólio, pode-se informar o valor do plano de partilha IPTU para o único imóvel sem que demande ganho de capital? Vamos lá, eu estava resolvendo a questão do som, eu acho que eu sumi com o meu eco, né? Sumi? O meu também. Ah, que maravilha, tá vendo? Eu tô melhor que o Windows, eu tô multitarefa, prestando atenção e arrumando os detalhes aqui, mas eu achei onde estava o problema aqui. Configuração de áudio, não da transmissão, mas minha aqui local. Vamos lá. Por estar isenta da declaração, nunca houve declaração anterior. Com a declaração final de espólio, pode-se informar o valor do plano de partilha para o único imóvel sem que demande ganho de capital? Bom, vamos lá. Aqui, deixa eu ser chato um pouquinho, não gosto de ser, mas eu brigo bastante para que a palavra isenta não seja usada para entrega de declaração. É preciosismo da minha parte, me desculpem, mas obrigado à entrega, para não confundir com imposto. Isenção é de pagar, entregar é obrigação. Então a pessoa estava desobrigada da entrega, ou seja, nunca entregou a declaração e recebe um único bem. Mesmo sendo um único bem, tem inventário, perfeito? Houve em cartório, etc., essa transmissão. O valor que esse beneficiário que nunca entregou declaração pode lançar na sua e dar entrada na parte ou no bem recebido é obrigatoriamente aquele que foi usado para a declaração final de espólio. Não há que se falar em ganho de capital em nome do beneficiário herdeiro. O ganho de capital, o contribuinte do ganho de capital é o espólio. Então, se a declaração
se a declaração final de espólio, que é obrigatória, porque houve bem, não importa que é um só, houve bem a ser partilhado, se na declaração final de espólio foi atualizado, calculado o ganho de capital, pagando ou não, porque pode ter redução de 100%, esse valor vai para a declaração do herdeiro. Se não houve final de espólio, tem que ser entregue essa final de espólio. O que for colocado lá na final de espólio é o valor que vai para o herdeiro, ainda que seja único. Se era único bem e a transmissão é de até 440 mil, é claro que pode atualizar, o espólio não vai pagar nada e o beneficiário vai receber por um valor atualizado. Mas não pode usar qualquer outro valor que seja diferente daquele da final de espólio. Perfeito, professor. Antes de continuar aqui com as perguntas, vamos fazer a nossa hora do café? Opa, boa hora. Então tá bom, hora do cafezinho quentinho, hora daquele café que acabou de sair ali do coador ou da cafeteira expressa, enfim. Bom, fumacinha. Professor, fumacinha, eu gosto aquele cheirinho gostoso. Vamos lá, professor, me diz uma coisa, nós estávamos falando antes de começar aqui o programa e você estava falando sobre a consultoria Erro Zero, né? Fala um pouquinho para nós como que funciona a consultoria Erro Zero. Perfeito, Maurício, nós continuamos aí bastante focado nesse trabalho, parecido com isso que eu estou fazendo aqui. O contribuinte adquire uma assinatura, compromisso mensal, não gostou, não precisa se desculpar, é só cancelar, o compromisso é no mês. Temos parceria com a Conferir, então é só digitar na hora lá no caixa, conferir em maiúsculo, que é o cupom que vai dar 30% de desconto. E eu reforço que o grande diferencial, lógico, tem conteúdo, os conteúdos são dinâmicos, vamos agregando todo e qualquer curso avulso que eu venha lançar, ele vai para dentro desse treinamento sem qualquer custo adicional para o assinante. Lógico que isso é muito importante, mas esta oportunidade de tirar dúvidas, o assinante passa a ter um e-mail específico, ele manda as dúvidas dele, semanalmente eu faço em vídeo, ao vivo, com a participação dos assinantes, fechado para os assinantes, esse plantão tira dúvida. E depois esse arquivo, que eu chamo de consultoria simplificada, vai para dentro da plataforma para consulta posterior. Lá na plataforma nós criamos um módulo chamado Conexão Doutor Imposto de Renda, que é o nome do evento também, e a pessoa pode rever ou ouvir novamente aquilo que foi respondido. Estamos aí oferecendo desconto de 30% para você que é assinante Conferir. E está na sua tela o cupom Conferir e o acesso hotmart/erro_0. E lembrando que imposto de renda é o ano todo, então o ano inteiro estaremos passando orientações, respostas confiáveis para os nossos assinantes. Perfeito. Bom, antes da gente ir para as perguntas de bens e direitos, tem uma pergunta aqui sobre dependentes, da Renata Denardi. Divórcio ocorreu em setembro de 2020. O IR será em conjunto com cônjuge e filho menor, meu dependente, até agosto. Posso enviar meu IR com filho como dependente e também fazer outro IR próprio do filho com pensão? Muito bem, Renata Denardi, muito obrigado. Minha desculpa porque essa pergunta já veio há algum tempo. Eu tive uma pane no computador desde quarta-feira, estou batalhando. Hoje que ele está voltando ao normal aqui, vi sua pergunta. Aliás, Maurício, a Renata foi minha, ela nem sabe, ela foi minha primeira cliente de consultoria, a primeira pessoa que eu sentei para atender em fevereiro do ano passado, assim que eu montei a empresa. Foi no dia de uma palestra junto ao pessoal da PCL, mas ela não sabia disso, está sabendo agora publicamente. Foi a primeira pessoa a acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado, Renata.
A sua situação, ela depende um pouquinho do que a equipe da Receita que vai receber essa malha, isso que você pretende fazer, na minha visão, pode, tá? Por quê? Porque a dissolução da sociedade conjugal é uma das situações de mudança de dependência durante o próprio ano calendário. Então, o que você está colocando aqui, na minha visão, se eu fosse o julgador da malha, liberaria sem nenhum problema. É opcional? Claro que é opcional, mas é opcional porque pode ser usado. Então, sua declaração e a dos filhos vão para a chamada malha preenchimento. E para a liberação da malha preenchimento, que será apresentada a sentença do divórcio e a documentação provando que isso aconteceu e, em tese, a Receita vai analisar e vai liberar, porque no ano da separação pode acontecer isso. Tanto o mesmo dependente constar em duas declarações dos ex-cônjuges, como ele declarar e constar como dependente também no mesmo período. Só não pode, nesse caso, porque daí seria uma terceira ocorrência, no mesmo ano declarar ser dependente e ser alimentando. Aí ele não teria como para o mesmo beneficiário. Mas a resposta é sim, pode fazer isso. Entendo que a Receita vá aprovar. Não dá para afirmar categoricamente, porque é uma interpretação, mas eu entendo que está dentro do que a lei permite. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Bom, André Arantes, ela pergunta, da André Arantes Contabilidade. Bem esquecido, é preciso retificar 5 anos ou basta referenciar o saldo anterior e explicar no histórico? Volta ao comecinho, Maurício, que eu acabei não... boa. Bem esquecido, tá? É esse pedacinho que eu não entendi direito. Isso é muito usual e não tem como eu responder diferente do que eu vou dizer, mesmo agora, porque a lei não mudou. Eu mudei de lado do balcão, mas a norma que rege é a mesma de quando eu estava lá no plantão fiscal e agora. Não pode um bem aparecer do nada num determinado ano, porque o bem tem ano calendário e ano anterior. E a nossa equação patrimonial, ela é feita dessas duas colunas, ano anterior, ano calendário. Então, eu tenho que voltar no tempo. Se o bem esquecido tem mais de 5 anos de data de aquisição, eu tenho sim que retificar as últimas 5 declarações, trazendo esse bem desde a declaração mais antiga que eu consiga retificar. Ele não pode aparecer nesse ano milagrosamente, e aí a coluna ano anterior vai ser diferente da coluna ano calendário da declaração passada. Isso não pode acontecer. Ok. Maria Ilza, da Gusmões Assessoria, pergunta: como declarar as ações na declaração de bens? Maravilha! Declaração de bens e ações, mercado de renda variável. Estou ansioso para concluir o nosso treinamento de renda variável para poder fazer um cafezão aqui falando dele, Maurício. Mas é um assunto que eu tenho me dedicado bastante. Na última semana só falei disso. Primeira questão com relação a ações, vale também para cotas de fundo de investimento imobiliário e outros ativos que tenham essa característica. O controle do meu estoque, que é o meu saldo em 31/12, deve ser feito pela regra do custo médio ponderado. Assim, se eu tive mais de uma aquisição durante o ano, cada aquisição pode alterar para mais ou para menos o meu estoque, o meu custo unitário da minha ação. Então, eu informo por ativo. Lógico, quem opera com muitos ativos, desde que tenha o controle pode até agrupar, mas ele precisa ter o controle individualizado por tickers. Esse nominho em inglês é aquela siglazinha que representa cada ação. Então, objetivamente, custo médio ponderado pelo seu estoque em 31/12 e jamais pela cotação daquele ativo em 31/12. Ok, professor. A Malu Vieira
ela pergunta: devemos declarar jazigos em bens e direitos e em pagamentos efetuados? Sim, é um bem imóvel, inclusive, né? Deve ser declarado, não tem um código específico, com certeza vai entrar num código outros, mas todo e qualquer bem, móvel ou imóvel, cujo valor de aquisição original seja maior que R$ 5.000, deve constar na sua declaração de bens. Então, se você adquire uma TV de 300 polegadas, cheia de recursos, que custou R$ 50.000, ela deve estar no seu imposto de renda, e isso não é apenas um preciosismo. Uma eventual venda, se você não tem custo, você paga ganho de capital sobre 100%. Eu tive uma consultoria recente que um imóvel de alto padrão foi vendido com com 2 milhões em bens móveis dentro da casa, nada declarado. A pessoa pagou 15% sobre esses 2 milhões de ganho de capital na venda. Se ele declarasse, se ele tivesse lançado, ele teria um custo e pagaria só a diferença. Então, declara sim custo de aquisição. Importante lançar em vida, né? O jazigo, né? Exatamente. Não póstumo. Roger Marçal Keyels, ele pergunta: como lançar as operações de bitcoins? Operações de bitcoins, aquisições, segue a mesma regra das ações, das cotas de fundo de investimento imobiliário, ou seja, se no ano acontecerem várias aquisições, eu também vou ter o custo médio ponderado e não a cotação do Bitcoin em 31 do 12. Isso na aquisição. Lembrando que desde esta declaração, a partir deste ano, nós temos para o Bitcoin um código específico, código 81 lá na sua declaração de bens. Vendeu é ganho de capital, regra geral. Se a venda for menor que 35 mil, ela é isenta, menor que 35 mil em cada mês. Bens de pequeno valor, como não é ações, não é 20, demais, entra na regra do 35. Acima de 35 é tributado pelo ganho de capital e, inclusive, valores maiores tem aqueles degraus de progressividade na tributação, indo de 15% até 22,5% de ganho de capital. Ok. Bom, temos uma pergunta aqui da Dulce, da Contabilidade Falcone. Bom dia, como declarar a contrapartida do usufruto vitalício declarado? Opa, deu uma paradinha. Maurício, deu um corte bem na hora que você estava em usufruto vitalício. Usufruto vitalício, vamos lá, vou repetir. Como declarar a contrapartida do usufruto vitalício declarado nos bens para não gerar uma variação patrimonial? Pois é. Eu até anotei nos meus caderninhos aqui, eu quero produzir algum texto, algum estudo, alguma coisa aí sobre isso. Eu tenho uma crítica com relação ao que a legislação do ITCMD, nada a ver com a Receita, nada a ver com legislação federal, mas com as legislações estaduais, falo por São Paulo, mas eu creio que o Brasil inteiro deve ter esse tratamento. Tudo isso decorre de uma impropriedade na minha visão. O que é a instituição de um usufruto? Ela é não onerosa. A pessoa, para ser usufrutuária, ela não paga nada. Então, na minha visão, eu prefiro aquela interpretação antiga, quando eu entrei na Receita era assim, 91, onde ao usufruto se atribui custo zero. E estaria resolvido, porque se entra um usufruto com custo zero, não tem contrapartida, né? A gente até recomendava, eu briguei durante toda a minha carreira para que tivesse um código específico para usufruto, para eliminar essa necessidade. Como não tem, então coloca R$1 o usufruto, 1 centavo o usufruto, só para o sistema não apagar todo ano, porque se está zerado ele entende que foi baixa, né? Como existe, a contrapartida tem que ser
lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, não tem jeito. No Estado de São Paulo, posso falar pela legislação do ICMD daqui, atribui-se 1/3 do valor do bem, da nua propriedade, 1/3 do valor da nua propriedade é atribuído como custo do usufruto. Até a Receita, dada a essa forma de atuar dos estados, ela coloca no perguntão que o custo do usufruto é zero ou o do documento de doação com reserva de usufruto quando constar valor. Então a própria Receita já aceita essa situação. O que eu não tenho certeza, não dá para afirmar, é como o ITCMD trata o usufruto. Se o ITCMD tratar o usufruto, esse 1/3 ou qualquer outro percentual em outro estado, como tributável, você pode lançar sem problema na linha 14. Se não, tem que lançar na linha 19 ou mesmo na linha 26 outros, mas tem que ter o lançamento como um rendimento isento e não tributável. Perfeito. A Janete Marques, ela pergunta: separação, divórcio na partilha dos bens. A pessoa não fez a atualização da matrícula. Declara os bens pela data da partilha ou pela data da atualização da matrícula. A pessoa separou no ano 2020 e ainda não atualizou a matrícula. Boa pergunta. Em cima dessa pergunta, eu passo uma dica que eu sempre gosto de dizer. Claro que, num momento de se provar qualquer coisa, inclusive para a Receita, eu vou apresentar documentos. Em alguns casos, só existe o documento. Aqui é um. Mas para a Receita, o que vale é a situação de fato. Não é a situação de direito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu adquiri um bem. Fiz um contrato lá à mão, eu brinco, num papel de pão, compro sua casa, está valendo, porque para a Receita não é o contrato registrado, não é a escritura, nada disso. Para a Receita vale a transação financeira quando ela existe. Aqui, a situação de fato é o que? Houve a separação, né? Houve a separação, a dissolução da sociedade conjugal. Alterar a matrícula é um procedimento operacional acessório, não é importante. O que deu origem à mudança de titularidade daquele bem? É a separação. Então, data da separação é a data da aquisição para o beneficiário desse bem. O Fábio, joga a pergunta de volta só para ver um detalhezinho lá, se cabe uma informação. Tá, legal. Partilha de dissolução da sociedade conjugal. Uma outra coisa interessante aí também é que, em caso de atualização, o contribuinte de eventual ganho de capital é quem ficou com o bem na dissolução. Aqui muda um pouquinho da regra geral que o contribuinte é aquele que está transmitindo. Aqui na dissolução, se houver ganho de capital, o contribuinte é o beneficiário do bem, tá? Mas não é data da matrícula, é data da partilha em si. Tá. A Marlene Romano pergunta: a data de aquisição do imóvel para os bens da cônjuge do falecido continua a mesma de quando foi adquirido ou até a data do formal da partilha? Excelente pergunta também, hein? Estou gostando do nível das perguntas hoje. Esse é um cuidado que tem que se ter, tá? Primeiro, iniciou-se uma sucessão causa-mortes. Para os herdeiros, o herdeiro, ele, a partir da data da morte, ele já passa a ser o beneficiário. Só falta o procedimento formal para atribuir a ele, para transmitir a ele o bem. Mas data de aquisição para o herdeiro é a data do falecimento do espólio. Faleceu, o de cujos, como a lei diz. Essa é a data, não importa que demore 10 anos para sair o inventário, o bem já é dele desde aquela data. Com relação à meação, a parte do cônjuge, aqui eu estou entendendo que seja a meação. A meação vai seguir a regra original daquele bem, e aí vai depender do regime de casamento. O regime de casamento, comunhão universal, e esse bem foi trazido como privativo, virou comum depois do casamento,
a aquisição não mudou. Eu tenho uma nova data, que é transformando em comum, mas para quem já era o dono original, é a data original de aquisição. Então, respondendo, data original de aquisição, a meação não muda a data de aquisição para o beneficiário dela. Perfeito. A Liduína Viana, que está nos acompanhando pelo Facebook, ela pergunta: o empréstimo realizado de pai para filho há mais de 10 anos, como fazer para baixar na declaração, observando que a pessoa que emprestou já é falecido há 10 anos? Perfeito. Esqueceram de dar baixa, né? É mais ou menos isso, né? Um empréstimo, ele tem duas formas de dar baixa: pelo perdão da dívida ou pelo pagamento dessa mesma dívida. Aí é um caso de pai para filho, o pai faleceu, esse débito não foi pago, é simplesmente dar baixa. Tem uma questão tributária envolvida aí, que aqui nesse caso, especialmente pelo falecimento, nem se retorna ao assunto, mas é que uma dívida perdoada, ela não é tributada como regra geral. O perdão de uma dívida não é tributado como regra geral, exceto se essa dívida se origina de uma prestação de serviço. Se há uma prestação de serviço amarrada a essa dívida, aí sim o perdão tem que ser tributado por quem está concedendo o perdão. Nesse caso, é dar baixa. Lembrando que sempre que eu dou baixa numa dívida, eu estou gerando contabilmente uma contrapartida que precisa de caixa, né, Maurício? Se eu estou baixando uma dívida, tem que ter caixa para tanto. Então, fique atento à eventual variação patrimonial, não ser os valores envolvidos, mas de qualquer forma, fique atento à variação patrimonial gerada por essa baixa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Luiz ou da Fátima. Só fazer um parênteses aqui também, professor, que o Luiz e a Fátima da QSM Assessoria Contábil também nos ofereceram um churrasco, assim como o nosso amigo Luiz lá de Jaú e o Gil. Júnior? Aqui o Júnior. De Jaú e o nosso amigo Gildo. Então nós já temos 3 churrascos aí quando acabar a pandemia, tá? Vamos lá. O kit churrasco também, tem essa saída. Pode ser também, mas eu acho que a gente confraternizar é legal, com os amigos é legal também. Conta corrente conjunta entre mãe e 2 filhos maiores, como declarar? Em todas as declarações, salientando que o valor movimentado na conta é apenas da mãe. Perfeito. Essa é uma questão mal resolvida, porque não dá a receita. Eu confesso que nunca tive curiosidade de procurar, de repente, se não existe, eu acho que não, uma solução de consulta falando isso. Mas, em termos de norma, a única coisa que tem é que uma conta, ela é proporcionalmente igual para todos os seus integrantes. Então, se é uma conta conjunta, entre 2 pessoas e não há contrato, não há nada dizendo em contrário, ela é metade para cada um. Tem 3 pessoas, 33,33% para cada um. Essa é a regra vigente. Isso aí vem até do Código Civil. Entretanto, aqui prevalece uma situação de fato, ou seja, quem movimenta a conta? A mãe. Então, na minha visão, quem declara é ela, não tem que proporcionalizar ou dividir, porque a conta é de movimentação dela. Por alguma conveniência familiar, existem 2 filhos participando da conta, como aí é conta solidária, com certeza. Mas como é apenas a mãe que movimenta, sem nenhum problema, ainda que ela não seja a titular número 1, mas pelo visto ela pode ser a segunda ou a terceira titular, ela declara a conta na sua declaração de bens. Perfeito. O Paulo Coutinho pergunta: por favor, é possível atualizar o valor de um imóvel residencial até 31/12/1996 e posteriormente proceder à retificação do valor nas últimas 5 declarações? Como declarar subscrição dos fundos imobiliários? Bom, aí é outra pergunta. Tá, vamos matar essa primeira aí. Não é possível. Isso aí teve prazo. São 2 atualizações, as 2 mais importantes, 31/12/91, que foi ampla, geral e restrita,
não precisava tributar, foi uma remissão à vida, e muita gente desperdiçou a oportunidade achando que era uma armadilha do governo para verificar tal, e não atualizar, passou o prazo. A de 96, que foi dada na declaração de 98, não foi feita na época, não há previsão legal para ser feita agora. A segunda, como declarar a subscrição dos fundos imobiliários, ações, investimentos e ações e seus dividendos. Qual a página da declaração de imposto de renda? Então vamos lá. O fundo imobiliário ele tem dois componentes. Para que eu possa fazer o investimento, eu compro cotas do fundo. Qual que é a lógica do fundo imobiliário? Enquanto que comprar ação, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa. Quando eu compro cotas de fundo imobiliário, eu estou comprando um pedacinho. Opa! Maurício, entrou seu áudio estourando aí. Quando eu compro cotas do fundo imobiliário, eu estou comprando um pedacinho daquele empreendimento, que pode ser um shopping, que pode ser um galpão logístico, que pode ser um cemitério. Basta que aquele fundo seja colocado à disposição e à venda. Então, com relação às cotas, declaração de bens, tem código específico. Caso eu venha vender, se eu comprar mais de uma cota do mesmo fundo, eu tenho que controlar por custo médio ponderado, não pela valorização ou desvalorização da cota, não pela cotação, mas sim pelo custo médio ponderado de aquisição. 31/12, declaro custo de aquisição. Na alienação dessas cotas, que é feita em bolsa de valores, está sujeita a 20% de imposto, tributação definitiva. Os proventos, que é o quê? É o resultado do aluguel ou da venda do empreendimento, onde 90% desse valor é distribuído para os cotistas. A lei assim determina. Esse rendimento, ou usando o jargão da Bolsa de Valores, esse provento distribuído é um rendimento isento e não tributável. Vai lá na ficha própria, rendimento isento e não tributável, tem linha própria, que não me ocorre exatamente qual é nesse momento. Mas rendimento isento, alienação de cota tributável, 20% renda variável. Declaração das cotas, declaração de bens. Ok, professor. Bom, vamos falar um pouquinho antes da gente entrar aqui em ganho de capital. Tem um recadinho aqui para você na hora do pãozinho quente. Opa! Bom, o Conferir, né, que hoje é uma plataforma de gestão de imposto de renda, ela está cada vez mais se aperfeiçoando, se especializando. Então, na próxima semana, nós iremos lançar uma atualização da versão, aonde a declaração ela poderá ser baixada para a declaração de imposto de renda, para o programa da declaração de imposto de renda pessoa física, assim como a pré-declaração da Receita Federal. Então, nós estamos terminando os ajustes nesse final de semana e colocando aí para teste na próxima semana, para que nas 2 últimas semanas de imposto de renda, caso não haja uma prorrogação de prazo, nós possamos assim ajudar a todos os nossos clientes contadores, a quase 2.000 clientes que nós temos, a fazer a declaração de uma forma muito mais facilitada. Isso vai fazer com que todos os nossos clientes ganhem tempo, otimizem o processo e possam dar consultoria, aconselhamento ao seu cliente, né? Muitas vezes a gente acaba única e tão somente cumprindo uma obrigação legal, que é a entrega da declaração do imposto de renda.
E ali na declaração nós temos tanta informação que nós podemos dar consultoria para o nosso cliente. Então, imagina, professor, eu sou o seu contador, vou fazer a sua declaração. Eu sei que você não precisa, que você mesmo faz a sua declaração, por questões até óbvias, né? Mas vamos dizer que eu seja o seu contador. E aí eu faço uma pesquisa falando assim, quais são as maiores aplicações em renda fixa? As melhores aplicações em renda fixa. E depois dessa pesquisa, eu mostro para o meu cliente, olha, você tem uma poupança aqui, uma caderneta de poupança no Banco do Brasil ou qualquer outro banco e tal, que está te pagando em média 4%, 5% ao ano. E nós temos aqui um fundo que paga 7%, 8%, uma letra de Tesouro Nacional que está pagando um pouco mais. A cada 1 milhão que esse cara tem aplicado, você está levando para ele um rendimento de 30, 40 mil reais a mais. Você acha que ele vai ficar preocupado em te pagar um valor maior na declaração de imposto de renda? Então, nós estamos... O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que o contador ganhe tempo para que ele possa agregar valor ao seu cliente e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Bacana, muito bacana. Bom, temos mais tempo, professor? Já são Não, mais um pouquinho dá, mais um pouquinho. Vamos responder mais algumas, aí depende do seu tempo também, mas algumas vamos. Então temos aqui, contabilidade Scalco, o Volmar, criptomoedas. Sei que nos bens tenho que informar e tem código específico. Também sei que em caso de alienar, vender, forma de apuração será através do ganho de capital. Não consegui ainda pesquisar a respeito, mas parece que em alguns casos elas são remuneradas. O detentor recebe um valor por mês em dinheiro. Isto procede? Como seria tratado este rendimento e de que forma na declaração? De que forma lançar na declaração? Perfeito. Parece que essa pergunta é recorrente, ela já apareceu em algum momento, não tenho certeza, o assunto não é novo. Eu também não desconheço a existência, lógico, não é renda variável, criptomoeda não é renda variável, mas nós temos uma similaridade muito grande com o mercado de renda variável. Então vamos tomar emprestado, entre aspas, que essa criptomoeda paga um provento, que é um rendimento sobre a sua posição adquirida. Como criptomoeda é um rendimento onde, ou melhor, não tem uma emissão CNPJ do emissor da criptomoeda, é um rendimento sem identificação. Não tem como, não tem outro jeito de declarar, e eu declararia inclusive como rendimento do exterior, eventual provento, eventual ganho, remuneração a qualquer título que apareça, estaria sujeito a ganho de capital. A carnê-leão. Você declara pelo carnê-leão, seguindo as regras padrão, Instrução Normativa 208, de um rendimento do exterior. Então, se alguma criptomoeda, eu também desconheço, prometo que vou até pesquisar, ver se existe, mas se ela pagar qualquer provento, o provento é carnê-leão. A alienação da moeda é ganho de capital. Ok. No caso, o Paulo Afonso Sá, do escritório contábil Diamantinense, pergunta: no caso de venda de imóvel residencial e aquisição de outro dentro dos 180 dias, prevalece o contrato particular de compra e venda, sendo que a alienação foi parcelada e a última parcela terminou depois dos 180 dias, tanto para alienação quanto para aquisição. Nesse caso, o que prevalece? Prevalece o contrato, e esse é um caso em que não é registro, é contrato particular, promessa de compra e venda, a denominação, o tipo jurídico aí não importa, porque ele é necessário para abrir a contagem. Esse é um benefício que tem prazo. Quando começa o prazo? Quando a manifestação de vontade entre os dois é registrada de alguma forma. Então, prevalece, sem dúvida nenhuma, a data original do contrato particular. E, portanto, pela informação constante da própria pergunta, uma parcela do valor da venda, né, ficou fora dos 180 dias. É isso, né, Maurício? O sistema que cortou o finalzinho.
mas significa que essa última parcela, que foi recebida depois do prazo de 180 dias, não goza do benefício da isenção. Ok. Eu tenho uma pergunta do Gildo também, que ele pede para comentar a respeito da possibilidade de uso de valor da venda de imóvel para quitar imóvel que já possui, cujo valor será reduzido da apuração de ganho de capital pela venda. Perfeito. A Receita acabou de soltar recentemente uma solução de consulta, né, a respeito desse tema, né? Eu confesso que eu talvez não tenha lido, me aprofundado e não sei se mudou alguma coisa. Mas qual que é a situação aí? Quando saiu a regulamentação do artigo 39 da 11.196, saiu a instrução normativa 599, eu não vou lembrar o número dela exato, não vou lembrar, ou é 1500, não, é 599. Essa IN, ela acabou cometendo um ilícito, uma ilegalidade jurídica, não um ilícito, uma ilegalidade jurídica. Ela, como norma infralegal, ela simplesmente se limita a regular, a colocar as regras operacionais para o cumprimento daquela lei na qual ela se baseia e na qual ela pretende normatizar, que é a 11.196. Ela não pode nem estender a interpretação e nem restringir, porque isso é típico de lei, não de instrução normativa. E essa IN que saiu para regulamentar a 11.196, ela colocou lá num dos seus artigos essa restrição. E as pessoas que se sentiram prejudicadas foram para a justiça e venceram, e quantas vezes forem, vão vencer. Ainda não é o efeito que o juridiquês chama de erga omnes, ou seja, atingindo a todos, mas a Receita já passou a não lançar, a não tributar os casos em que a pessoa se utiliza da redução da sua base de cálculo do valor que tem que obedecer essas condições. Quando eu fiz a alienação, eu já possuía um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, ou não, ou assemelhado, e já existia a dívida. Então eu vendo esse bem e utilizo o valor da venda integral ou parcial para quitar essa dívida que já estava no meu nome no momento da venda. Isso a justiça entendeu que é utilização de acordo com as regras da 11.196 e que, portanto, estaria isento. O valor utilizado para quitar o saldo devedor de um imóvel que você já possuía no ato da venda também é considerado aplicação do produto da venda na aquisição de um novo imóvel. Qual é a lógica jurídica disso? Não tá se forçando a barra de jeito nenhum. Quando eu tenho um financiamento imobiliário, o bem não é meu ainda. Eu tenho normalmente a posse, porque eu estou morando nele. A propriedade não é plena ainda, existe uma alienação fiduciária. Só quando eu pago a última parcela, aquele bem passa a ser meu de fato e de direito, né? Eu tenho a propriedade plena. Então eu estou adquirindo o bem sim, porque no momento que eu liquido a dívida, o bem passa a ser meu. Enquanto eu não liquidar, ele não é meu, ele é mais do banco, da financeira, do que meu. Essa lógica que fez a justiça decidir a favor de quem reclamou naquela ação. Ok. Mais uma pergunta aqui sobre ganho de capital do Estáquio Newton da Costa Assessoria Empresarial. Como declarar compra, venda e lucro de ações e venda das ações? Então vamos lá. Rapidão sobre ações. Mercado de renda variável, como disse há pouco, pelo menos 3, incluindo artigo, publicação, etc. 3 coisas distintas na semana passada, entre semana passada e quarta-feira desta semana eu fiz falando em linhas gerais do mercado de renda variável. Primeira coisa com relação à aquisição, quando eu adquiro, eu tenho que controlar por tipo, por ticker, por siglazinha
do ativo, tenho que controlar por custo médio ponderado, declarar saldo em 31/12 por esse custo médio ponderado e nunca pela cotação de mercado. Alienações, mercado à vista de ação, eu tenho isenção para operações de até R$20.000 em cada mês. Se a minha alienação teve prejuízo, mesmo sendo uma alienação que, se tivesse lucro, seria tributável, como a lei não impede, não veda, eu posso usar eventual prejuízo dessa venda para compensar com um ganho tributável no futuro. A apuração é mensal pelo somatório das operações e não apenas operações só de mercado à vista, mas em renda variável eu só não posso misturar mercado à vista não, operações comuns com operação day trade. Operações comuns, aquela que inicia em um dia e termina pelo menos no outro dia. Operação day trade, inicia no mesmo dia, com o mesmo ativo, na mesma corretora. Essas duas coisas eu não posso misturar, porque operações comuns são tributadas a 15%, operações day trade 20%. Não misturo nem no cálculo e, consequentemente, não misturo também quando eu vou compensar prejuízo, porque um é 15%, outro é 20%. Mercado eu posso misturar, eu posso pegar minhas operações comuns de mercado a termo, mercado futuro, mercado de opções, mercado à vista, somo tudo, faço um só DARF, código 6015, último dia útil do mês seguinte ao da liquidação financeira das operações. E aqui vai a observação. Para fins de recolhimento, vale a liquidação financeira. Para fins de ocorrência do fato gerador, vale a execução, a ordem. Então, dei uma ordem em 31/3 para fins de limite de isenção e outros limites, o fato gerador aconteceu no mês 3. Recebi o dinheiro dia 3/4. Para fins de pagamento, pagarei meu DARF somente no último dia útil de maio, ou seja, o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, a liquidação financeira da operação. Ok. O Alaor Semedo da Contarte Contabilidade pergunta: um cliente recebeu um valor de 6 milhões, já com as deduções do imposto de renda referente a uma participação na antiga empresa. Não é ação trabalhista, e sim um acordo entre as partes. Na verdade, na verdade não é uma pergunta. Eu entendo que ele vendeu a participação dele, né, com 6 milhões. Aí teria que apurar o ganho de capital, né, professor? Pela pergunta, tudo indica que, ao sair da empresa, ele era um sócio cotista e recebeu esse valor pela saída dele. Portanto, é uma alienação de participação societária sujeita a ganho de capital. O custo de aquisição é o custo que ele tem na declaração dele, que está baseada no custo contábil dessa participação societária lá na empresa. Ganho de capital 15% até 22,5%, como o ganho. Se o ganho der mais que 5 milhões, ele já entra na segunda faixa de tributação, mas até 5 milhões de ganho, ele tem tributação de 15%. Perfeito. A Luciane Cerezer pergunta: duas pessoas recebem uma terra nua em herança. Os herdeiros vendem e o recebimento é em parcelas anuais. Como é o único imóvel dos herdeiros, os valores recebidos terão tributação de imposto de renda? Bom, vamos lá. Estou captando o espírito da pergunta. Os herdeiros receberam uma terra nua em herança, são duas pessoas, então, tecnicamente, juridicamente, trata-se de um condomínio, ou seja, um imóvel com 50% de cada um em termos de propriedade. Então, o que tem que ser feito? O que vai definir se tem ganho de capital ou não, primeiro, é o valor da venda em relação ao valor que esse bem entrou no patrimônio
de cada um dos herdeiros, ou seja, conforme a final de espólio. Para ver se há tributação, o que é relevante aqui é lembrar que o valor da alienação de bens, de único bem possuído, que aqui ele fala que tem é o único bem, né? É o único bem. Isso. Se é o único bem, significa que se essa terra nua tiver valor de alienação de até 880 mil reais, estará isento. Se a alienação for superior a 880 mil, essa isenção cai, porque é 440 para cada um, porque não é bem comum, é bem em condomínio. Então, se a alienação passou de 880 mil, haverá cálculo de ganho de capital proporcional para cada um. Se não passar, sendo o único bem, nos últimos 5 anos não houve nenhuma operação de alienação tributada ou isenta, não vai pagar imposto. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Newton Carlos Gabriel, que é declaração final de espólio, imóvel não declarado, desobrigada. Haverá ganho de capital se for usado como valor de transmissão, valor venal, plano de partilha, ou deve-se declarar o valor da escritura? Nenhum dos dois. Se existiu, aí ele não fala se foi entregue declaração final de espólio, né? O valor pelo qual vai entrar o bem para o herdeiro, para o beneficiário, é o valor constante na final de espólio. Ele está dizendo que ele não foi... Veja, aqui tem uma impropriedade. Final de espólio, imóvel não declarado desobrigada, ou a pergunta está querendo dizer como tratar na final de espólio que ainda não foi entregue, acho que é isso, né? A pessoa não estava obrigada a declarar. Pelas regras 7 até o ano passado, 8 a partir de agora. A condição de obrigatoriedade da entrega da final de espólio é existência de bens a inventariar na data do falecimento. Então, mesmo que nunca estivesse obrigado a declarar, agora, pela final de espólio, deverá fazer a entrega. Na final de espólio, vai atualizar o valor do bem, que, independentemente do índice que ele use, valor venal, formal de partilha, enfim, qualquer um, para a Receita é valor de mercado, mas essa atualização está sujeita ao cálculo de ganho de capital, tá? Não tem como. Eu acho que eu estou entendendo o porquê da pergunta, porque nunca declarou, né? Nunca declarou, mas estou atualizando, eu tenho que calcular o ganho de capital. Ok. Bom, e lógico, como não tem declaração anterior, é o custo de aquisição original desse bem. Temos mais algumas perguntas aqui, professor, que talvez a gente possa responder muito rapidamente. Então, e se lá, eventualmente ficar em aberto, a gente deixa para a próxima semana. Perfeito. Podemos fazer assim? Podemos. Então vamos primeiro na hora do bolinho quente, aquele bolinho de cenoura com recheio de chocolate, que vem assim logo no finalzinho com café com leite. Então vamos falar mais um pouquinho sobre essa consultoria Erro Zero. Como que funciona, professor? Vamos lá, essa consultoria Erro Zero é um treinamento, eu estou chamando de treinamento exatamente porque ele tem a característica de ser compromisso mensal e durante o ano todo. Esse é um trabalho que a gente tem feito desde a época de Receita Federal, para deixar bem claro, os profissionais já sabem, mas o cliente do profissional, ou seja, o contribuinte tem dificuldade de entender isso, que a gente tem, para não ter surpresas em março e abril, durante o ano todo, cuidar bem da declaração de imposto de renda. Então, a ideia é, baseado nas principais declarações e em outros temas que envolvem o dia a dia do imposto de renda durante o ano todo, nós construímos na plataforma Hotmart um conteúdo que é agregado periodicamente, conforme a necessidade. Surge uma iene de impacto, a gente grava esse material e coloca como um módulo ou como uma aula,
e durante o ano todo, conforme surgem as dúvidas, o contribuinte tem direito a uma consultoria simplificada. O que é a consultoria simplificada? É aquela que é uma situação genérica, como as perguntas que estou respondendo aqui, ainda que elas sejam aplicadas a uma situação de fato, uma análise de caso, mas envolvem conceito. É aquela consultoria que eu não tenho estudo de caso ou exame de documentação e que não dou um parecer por escrito. Tenho esse serviço também, mas ele é contratado individualmente, um a um, conforme a necessidade. A consultoria simplificada são respostas genéricas, baseadas na legislação, na minha interpretação pelos 30 anos de Receita e 26 de Imposto de Renda, que ficam disponíveis na plataforma e são realizadas semanalmente. Agora estamos fixando um dia da semana, quarta-feira, toda quarta, para o assinante, fechado para o assinante, ele tira todas as suas dúvidas que são enviadas previamente para um e-mail específico. Compromisso mensal, cancelável a qualquer momento, onde o contribuinte tem a minha assessoria para a sua atividade durante o ano todo. Bom, vamos lá, nos últimos 10 minutos aqui, então, rapidinho, para tentar finalizar todas as perguntas aqui. O Antônio Marcos pergunta, como declarar os rendimentos recebidos de causas trabalhistas, os precatórios? Tá, a pergunta até simples, mas a situação é complexa. Quase sempre, causas trabalhistas, quase sempre, valores que vêm da justiça, vem cheio de problemas, de erros, etc. Eles são tratados desde janeiro de 2010, na denominação que a Receita deu de rendimento recebido acumuladamente, a Lei 12.350, inseriu o artigo 12A na Lei 7.713 de 88, onde aquele montante recebido passa a ser tratado proporcionalmente ao número de meses de referência. Então, tem ficha própria para declarar. A fonte pagadora deveria colocar no código correto 1889, tributação exclusiva. Erram demais quando informam em código indevido. O contribuinte tem que tomar um grande cuidado de apurar, de ter documentos que comprovem o número de meses a que se refere a reclamação dele. Não é o número de meses que ele esperou para receber, é o número de meses reclamados, e declarar na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, assinalar a tributação exclusiva, quase sempre será a melhor opção, e na prática a tabela é dividida pelo número de meses que ele reclamou. A fórmula correta de cálculo, eu prefiro usar o dividido para mostrar que vai haver uma redução, mas a fórmula correta eu pego a tabela mensal do mês do recebimento, multiplico pelo número de meses referência e depois eu levo o valor tributável. Todo o valor tributável ele vai para essa forma de tratamento. Temos aí alguma coisa se resolvendo, eu acho que estamos no final dessa briga, para que juros, qualquer espécie de juros incidentes sobre verbas trabalhistas sejam consideradas isentas. Praticamente está definido já em nível de STF, e aí vai melhorar ainda mais esse cálculo a favor do contribuinte. Perfeito. Washington Assunção pergunta, como faço para informar os rendimentos do dono do cartório? Rendimentos do dono do cartório, provimento 45 do CNJ, eles são declarados na pessoa física do oficial. Ele escritura, livro, caixa, tem algumas regrinhas lá com relação àqueles serviços que ele presta, ele cartorário presta gratuitamente para o cidadão, mas que o governo paga a ele. Então, tem uma parte que o governo paga com o CNPJ, aí não é livro caixa, é rendimento do trabalho, mesmo assim ele pode escriturar a despesa de livro caixa. Mas é um caso típico de livro caixa carnê-leão. Perfeito. José Maria, ambos os valores, rendimentos isentos e tributação definitiva, descritos
feitos na consolidação da apuração do ganho de capital podem ser usados no suporte da evolução patrimonial? Sim, sim. Esses valores eles são segregados, separados para demonstrar o que foi tributado e o que não foi, mas eles representam entrada de caixa, eles representam cobertura de eventual variação patrimonial, sim. A Janete Marques pergunta: o valor da doação é de 2.500 UFESPs. Quando a pessoa recebe de 2 pessoas o limite, ela precisa pagar o ITCMD? É interessante esse limite é por CPF do doador e não do donatário. É interessante porque o contribuinte da doação é o donatário, ou seja, quem paga o ITCMD é quem recebeu a doação, não quem doou. Mas para fins de limite, esse limite é por CPF de doador. Ok. A Maria do Rosário pergunta: tem um cliente que é sócio único e tem um plano de saúde em nome da empresa dele e seus dependentes. Quando fui gerar a DIRF, deu erro, que não podia o único representante pelo CNPJ. Tirei ao enviar a DIRF. No caso, esse sócio não pode pagar o plano de saúde pela empresa, é descontado no Prolabore dele todo mês. Então, aí existe, eu entendo que a regra manda lançar na DIRF, de fato, é um caso que tem que passar pela DIRF, mas existe uma empresa prestadora de serviço de saúde que foi contratada pelo CNPJ. E essa empresa vai informar pela DEMED quanto é do titular e dos seus dependentes. Ainda que ela esteja encontrando essa dificuldade da informação via DIRF, entendo que sequer vai dar malha. Por quê? Porque no cruzamento da informação que o titular, aí, o sócio, vai fazer com a DEMED enviada pela empresa que presta o serviço de saúde, vai bater e vai liberar malha. Tomaram cuidado para que ele tenha provas, e pelo que ela disse, ela disse ou ele disse, não me lembro, vai ter como comprovar o ônus. Se a empresa paga e não cobra do sócio ou do empregado, não é dedutível, porque o ônus não foi do beneficiário. Nesse caso, como foi dito que é descontado do próprio Prolabore, sem dúvida que o ônus é do usuário do serviço. Não entendo que não vai dar sequer malha, porque a DEMED vai permitir o cruzamento, aí vai salvar a situação. A Andréia Silva faz a mesma pergunta sobre o plano de saúde, então vamos seguir em frente. O Davis Lima lhe pergunta: o contribuinte pagou IR em 2020 a maior em sua declaração, por erro nas informações do rendimento tributável. Como reaver essa diferença, tendo em vista que este ano tem imposto a pagar na declaração? Entrega a declaração e faz uma PER-DECOMP. Dá para fazer uma PER-DECOMP web, porque o crédito dele está lá. Como foi detectado esse erro no rendimento tributável, ele não disse se houve retificação, enfim, porque a retificadora, se houve uma retificadora, eu entendo que ela já poderia ter gerado restituição. O que tem que atentar aí? O professor caiu. Oi, professor. Deu uma pausa. Então vamos Parou retomar. em retificação. Tá, vamos lá. Ele pagou IR maior na sua declaração. É pagamento. Perfeito. Então gerou imposto a pagar e ele pagou. Se ele pagou, não tem jeito. Se fosse uma outra situação, a retificadora poderia resolver. Como ele pagou DARF, é PER-DECOMP. Agora ele gera a declaração deste ano e faz um PER-DECOMP jogando esse crédito anterior do pagamento a maior contra o débito que eventualmente ele tenha gerado na declaração de agora. Mas é PER-DECOMP, entra lá em onde encontro, PER-DECOMP, tem todo o caminho para preenchimento, é um documento chatinho, faça com bastante atenção, você tem que referenciar
o DARF ou os DARFs pagos a maior. Ok, o Edivaldo de Moura, ele pergunta, o contribuinte do imposto de renda ficou casado até setembro de 2020, quando divorciou-se. Quer saber se pode ainda constar o cônjuge como sua dependente em 2020. Ainda pode, porque a questão dependência, ela não é proporcionalizada e nem dividida. Houve a dependência em algum momento, aquele dependente pode constar. O único cuidado, que é um preciosismo da lei, mas não está errado, é que a separação foi em setembro, a dependência vai constar por inteiro, eventual despesas que são deduzidas em nome da dependente somente até setembro de 2020. Outubro, novembro e dezembro não existia mais a dependência, por exemplo, plano de saúde não pode mais deduzir a partir do mês seguinte ao da separação. Perfeito. A Nair Clery Melhorança está perguntando no Facebook, o valor recebido do governo, benefício emergencial, pelo dependente 2020. Porém, o dependente não tinha direito e devolveu em janeiro de 2021. Deve ser declarado mesmo assim? Tá. Ela chama de benefício emergencial, mas é auxílio emergencial. Benefício emergencial é aquele da manutenção de emprego e renda. Então, esses nomes são parecidos, mas não são a mesma coisa. Recebeu 5 de 600, porém não tinha direito de devolver em janeiro. Deve ser declarado mesmo assim? Olha, a princípio não. O que a gente espera é que o órgão que trata desse processamento, que é o Ministério da Cidadania, tenha processado rapidamente esta situação. Porque se ela informar na declaração, vai aparecer a devolução, vai aparecer o DARF da devolução. Mas eu entendo que nem é caso de declaração, porque você, no momento da entrega da declaração, você já tinha devolvido e é referente a 2020. Ok. O Davis Lima, ele completa aqui que não houve retificação, então precisa, obviamente, retificar para depois fazer o PERDCOMP, né? Caso contrário, a Receita Federal não vai ter a base para poder devolver esse recurso. Exatamente, ele retifica para gerar o recolhimento indevido, porque do jeito que está declarado não é indevido, e aí sim faz a PERDCOMP. 2, 3 dias depois da entrega da retificadora já dá para entrar com o PERDCOMP. Mais 3 perguntinhas, professor. Vamos? Vamos lá. Então, Vaneide Gonçalves, boa tarde. Tem um cliente que está morando fora do país e que me pediu para fazer a declaração de imposto de renda dele. Detalhe, ele já mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, está regular lá, já paga imposto de renda lá. Aqui no Brasil ele tem fazendas e aluguéis, tributado. Verifiquei que ele vem fazendo a declaração como morador do Brasil, no Rama. Não entendi essa palavra. A imobiliária recolhe todo mês o RPF e ele declara no final do ano. Porém, eu fiz a comunicação de residente no exterior esse ano, para regularizar o CPF dele junto à Receita a partir desse ano. Minha dúvida é, depois da comunicação definitiva, como fazer a declaração de residente no exterior? A desse ano eu declaro normal, porque a imobiliária recolheu IR normal sem o desconto. Gostaria muito de orientação. Tá tudo errado, infelizmente, tá? Ainda tem gente, até na internet a gente acha de vez em quando até artigos aparentemente bem elaborados dizendo que residência no exterior é opcional. Não. Essa afirmação pode ser um ideal daquele que está escrevendo, mas não tem cobertura legal. O contribuinte saiu do país por qualquer motivo, sem ânimo definitivo, ficou 12 meses lá, no 13º ele já é não residente. A Receita poderá, muito breve, fechar o cerco, cobrar os 5 anos, tem muito, esse caso mesmo, provavelmente tem uma multa pesada aí em cima, porque esse contribuinte está tributando como se fosse residente. E o aluguel, por exemplo, ao invés de tabela, é 15%, prazo de recolhimento é no dia do recebimento. Tem uma série de erros que devem estar sendo cometidos aí nessa situação.
Não existe declaração de ajuste anual para não residente. Quando você entrega uma declaração do não residente, você está fazendo a falsa afirmação que ele reside no país. E ele não reside. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, você está declarando o que ele tem aqui, não declarando o que ele ganha lá fora. Princípio da universalidade. Então é um erro em cima do outro. Não há declaração, provavelmente a imobiliária não esteja tributando corretamente, código 9478, em nome do procurador e não do proprietário. Enfim, tem uma série de erros. Ficar atento, porque já há uns 2 anos que a Receita fechou alguns acordos com Polícia Federal e Banco Central, que são órgãos que controlam cada um a sua área, a migração, e eles vão passar a cruzar e cobrar os últimos 5 anos. Então, não se entrega a declaração nesse ano. Todas as declarações entregues nos últimos 5 anos estão irregulares e a Receita poderá cobrar a diferença de tributação de tudo que foi pago para esse CPF nos últimos 5 anos. Ok. E ainda ela precisa informar as fontes pagadoras para parar de fazer a retenção na fonte, né? Porque agora é estrangeiro e tem todo um tratamento especial. Até a conta corrente é uma conta corrente diferente daqui no Brasil. Exatamente. Então, aliás, o primeiro problema que surge para essa situação, que aí é um problema do sistema financeiro brasileiro, que é antiga, é como se fosse a antiga CC5, aquela conta antiga de estrangeiro e tal. Mas os bancos não gostam muito de manter uma conta corrente para um não residente. Por quê? Porque as exigências de relatórios, de informações para o Banco Central são muito grandes. Então, quase sempre, o banco praticamente convida o cliente a encerrar sua conta e não movimentar mais. Por quê? Porque as cestas de serviço são de R$1.000, R$1.500 para uma conta pessoa física. Claro, que se envolverem valores significativos, a pessoa vai pagar para continuar movimentando aqui. Mas tem bastante consequência. Ela diz que fez a comunicação, essa comunicação está lá no parágrafo 2º do artigo 3º da IN 208 de 92, e ela pode ser feita a qualquer tempo para regularizar a partir daquele momento. A fonte pagadora tem o dever de fazer a retenção como não residente a partir do momento que ela é formalmente avisada da situação. Ok. Bom, temos aqui, vamos fazer aqui a última pergunta. Eu estou vendo que tem vindo mais perguntas. Essas perguntas a gente deixa para a próxima semana, a pergunta da Claudete, do Cláudio Tomás. Mas tem mais uma pergunta que está aqui na fila desde dessa semana aqui. A Franciele Guimarães pergunta: como a MEI deve declarar seus rendimentos pela presunção do lucro? Legal, pergunta boa e recorrente, volta sempre. O MEI toma emprestado lá da pessoa jurídica que tem sua tributação pelo lucro presumido, artigo 15 da Lei 9.249 de 2005, onde o MEI considera como lucro distribuído lá o percentual de presunção. Por exemplo, 8% para comércio, 16% para transporte de passageiro, 32% para serviços, demais serviços. Como é feito o cálculo? Esse percentual é considerado lucro distribuído. Então, você pega o faturamento do MEI, dentro do limite que o MEI tem, vezes o percentual, vamos pegar o 32% que é maior, aquilo é lucro e, portanto, isento para a pessoa física do MEI. O que sobrou, faturamento, menos o percentual, no nosso exemplo 32%, menos despesas necessárias para o exercício da atividade do MEI, é considerado rendimento tributável na declaração da pessoa física detentora do MEI. Para que isso não ocorra, ou seja, para que ela distribua um valor diferente da presunção como rendimento isento, ou seja, como distribuição de lucro,
é necessário que esse MEI faça contabilidade. Feita a contabilidade, ele evidencia que o seu lucro é maior do que o percentual de presunção e todo o valor, ou melhor, todo o percentual evidenciado vai ser distribuído como isento. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez ao professor, 1h39 de live. Hoje rendeu, hein? Hoje nós batemos o recorde aqui de tempo e ficaram só as últimas 2 perguntas que entraram, que a gente vai responder na próxima semana. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Lembrando que esse é um trabalho voluntário do professor Walter Kopp, a todos os profissionais da área contábil, então divulguem a seus amigos, a seus colegas, né? Tem colegas que acabam nos pagando churrasco, caso do Júnior Zugliani, caso do Gildo Freire e também do Luiz da Fátima, da QSN, que já prometeram, nós vamos lançar lá em Bens e Direitos, né, professor? Isso lá como ativo, né? No código 51 como mútuo, empréstimo de terceiros, é isso, né? Isso, mas põe um prazo, porque isso aí ajuda o cumprimento. E se a gente for cobrar juros, só pode 1%, porque na Constituição Federal permite só 1% ao mês empréstimo de pessoa física, né? Exatamente. Então tá bom. Fechado. Bom, pessoal, um ótimo dia, um bom final de semana. Professor, recado final. Obrigado. Visitem nossas redes sociais, nosso site www.doutorir.com. Temos também o filhinho mais novo, que é o nosso podcast, que começamos dia 5 de janeiro agora, está indo bem. Lá a gente aborda temas de interesse de todos, de uma forma leve, descontraída e rápida, porque o podcast se chama Pílulas do Doutor Imposto de Renda e ele tem episódios regulares, semanais. Agora vou dar uma descansadinha, vou montar o texto, gravo aos sábados de manhã, já edito, já subo para as plataformas. Toda terça, meia-noite, quem dorme tarde vai poder ver ainda na virada da meia-noite, mas de manhãzinha está lá disponível para todos. Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Acompanhe pelo seu agregador favorito. Onde você ouve música, você também pode se informar sobre o imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana. Se cuidem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigadão. Um abraço, Maurício. Fábio, obrigadão aí. Tchau, tchau.